E aí eu comecei a observar que primeiro o corpo, depois a respiração, depois o som. Quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente distrai a nossa mente. Quando a gente começa a distrair a nossa mente, a gente volta a sentir e a escutar as sensações e as emoções que estão presentes com a gente. Né? Tudo isso que o nosso cérebro estimulado não permite a gente sentir, a gente volta a sentir. Quando a gente volta a sentir, a partir desse lugar de escuta, a gente respira, a gente regula o nosso sistema nervoso, se sente mais seguro, se sente mais aterrado, sabendo aonde você está. E quando você se sente mais seguro, você sai do lugar de tensão e você relaxa. Quando você relaxa, a partir dessa respiração, você abre espaço. E aí, quando você abre espaço, o som, ele vem desse lugar de para transformar e transmutar tudo que precisa ser movimentado, tudo que precisa ser liberado e tudo que precisa ser, às vezes, reconhecido no seu corpo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Corpo que Escuta. Meu nome é Hugo Lopes, eu sou terapeuta do som, terapeuta corporal, professor de yoga e facilitador de autoconhecimento, e eu vou ser seu host, eu vou ser o seu anfitrião durante esses episódios do podcast, que a gente vai trazer reflexões, experiências, práticas de movimento, de respiração, de voz e também entrevistas. Mas vamos dar início a esse primeiro episódio, e eu quero dar início te fazendo uma provocação. Quando foi o momento na sua vida que você percebeu que o seu corpo sentia muito antes da sua mente perceber? Será que teve algum momento na sua vida que o seu corpo te deu sinais e você não escutou e eventualmente você teve algum efeito colateral? Você teve algum acontecimento? Que é muito isso que acontece, e é por isso que o nome dessa metodologia se chama O Corpo que Escuta. Porque eu acredito que muitas das pessoas na nossa sociedade estão hiperestimuladas, seja pela quantidade de informação que a gente tem hoje disponível através da tecnologia, das plataformas digitais, seja no nosso dia a dia também, e a gente vive da cabeça para cima, esquecendo que o nosso coração, o centro do nosso corpo, ele pulsa aqui no nosso peito. Então a metodologia O Corpo que Escuta, ela nada mais é do que um lembrete de que o seu corpo te dá sinais do que está acontecendo. Ele consegue te compartilhar quais são as sensações, as emoções, os sentimentos presentes com você naquele momento, para que a partir desse reconhecimento e dessa consciência, você consiga utilizar as ferramentas necessárias para que você regule o seu sistema nervoso, viva a sua vida de uma forma mais presente, com mais confiança, tendo autonomia no seu dia a dia e expressando a sua verdade, independente do lugar que você esteja. Então vamos lá, vamos dar início a esse primeiro episódio, que eu queria contar um pouco como surgiu essa metodologia, te contando a minha história. Meu nome é Hugo, como eu já falei, eu sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, tenho 34 anos, e eu passei 10 anos da minha vida morando no Canadá. Mas para a gente começar a falar sobre o corpo que escuta, a gente tem que vir no Hugo, que morava no Rio de Janeiro, 2010 a 2015, quando eu já estava trabalhando aqui no mercado financeiro, na saudosa Losano. E eu fiquei 5 anos trabalhando no mercado financeiro. Eu entrei como estagiário, logo depois de 9 meses já estava na faculdade, fui contratado, aí subi de analista 1, analista 2, analista 3. E eu sinto que naquele momento eu estava vivendo a vida no piloto automático. Eu estava aceitando todas as condições que estavam acontecendo, até porque quem olhava de fora via um moleque de 21, 22 anos, quase que muito bem resolvido, com a carreira já inclinada a um caminho de, entre aspas, sucesso, mas que depois de um tempo eu comecei a ver que todo esse sucesso que eu tinha, até financeiro, esse sucesso que eu estava tendo na empresa, ele não era representado quando eu vinha para mim. Quando eu voltava para mim, eu estava muito infeliz. E aí eu comecei a observar que depois de tempos, eu começava sempre a fazer as mesmas coisas, saía para os mesmos lugares, tinha as mesmas trocas, e eu sentia que tinha um vazio muito dentro de mim, que eu não conseguia explicar, que eu não conseguia justificar. Durante esse processo, eu me possibilitei ir para fora do Brasil. Eu fui para a Argentina e depois para o Canadá para estudar espanhol e depois inglês e começar a ver um pouco da vida de diferentes perspectivas, diferentes formas. E foi no ano de 2014 onde teve o grande acontecimento, onde no pico desse desconforto, no pico dessa insatisfação, foi no aniversário, não vou lembrar de quantos anos, mas de festa surpresa que a gente tinha feito para o meu pai. E na volta para casa, eu estava com uns amigos lá que foram tocar, inclusive, no aniversário do meu pai, mas nessa volta para casa a gente teve um acidente de carro. E nesse acidente de carro, meu carro pulou para o outro lado da Conde Bonfim, eu bati de frente com o ônibus.
Meus dois amigos no carro estavam sem cinto e nada aconteceu com eles. Eu fui a pessoa que mais saiu prejudicada do rolê, minha cara saiu toda machucada, eu rompi o ligamento aqui do meu tornozelo direito, mas eu lembro que naquele momento, quando a gente chegou no hospital, as enfermeiras olhavam pra gente com essa cara de assustada, tipo, por que vocês estão felizes? Como vocês estão felizes? E eu falava, cara, a gente não morreu, tipo assim, tava dirigindo o carro, meus amigos estavam sem cinto, a gente tá vivo, né? E aí, muito depois daquele momento, foi quando eu fui viajar pro Canadá, e aí quando eu cheguei no Canadá, eu comecei a ver todas essas novas possibilidades e essas novas perspectivas e principalmente referências, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu lembro de levantar assim na empresa, levantava e eu olhava, aquela pessoa está aqui há 10 anos, aquela pessoa está há 20 anos, 30 anos, e eu, muito claro para mim, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Resumo da história, eu voltei para o Canadá em março de 2015, em agosto eu já tinha pedido demissão e já estava certo para ir para lá para estudar. Se eu chegar para você e falar que eu planejei viver 10 anos da minha vida no Canadá, é mentira, eu nunca planejei isso. Na minha ideia, eu ia passar 1, 2 anos e depois ia voltar para o Brasil. Só que as portas foram abrindo, porque eu sempre me coloquei nesse lugar de abertura para o que o universo, o que a vida tinha para me oferecer e ao mesmo tempo confiar no que ela estava ali proporcionando para mim. Só que assim, quando a gente não lida com os problemas, né? Naquela época eu não fazia terapia, não praticava yoga, eu estava completamente acima do peso e não estava disposto e disponível a olhar para dentro, a olhar para mim. E aí é o que eu sempre falo, se você não lida com os problemas aqui, você pode ir para qualquer lugar, seja no Canadá, no Japão, na Tailândia, que seja. Os problemas vão te acompanhar, eles vão te seguir. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ver que depois de um tempo eu estava vivendo a minha vida no Canadá como se eu estivesse no Brasil, eu só tinha amigos brasileiros, eu estava de novo saindo para os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, seguindo os mesmos padrões e eventualmente eu fui e me peguei numa situação de desconforto. Muito desconforto. Foi nesse momento que eu conheci uma pessoa, a gente se relacionou, morou junto e foi viajar, fez um grande mochilão ali na América do Sul. E durante esse processo de mochilão, a gente acabou num processo de fusão ali emocional, aonde a gente ficou muito próximo, muito dentro e explodiu. E eventualmente, quando a gente explodiu, a gente acabou terminando o nosso relacionamento durante essa viagem. E aí foi quando eu voltei, naquela época, assim, minha mãe mora em Fortaleza, então eu voltei, passei uns dias em Fortaleza e já voltei para o Canadá. E quando eu voltei para o Canadá, eu me mudei para uma cidade. Eu saí de Vancouver, que era onde eu tinha estudado, onde eu já tinha uma comunidade, já tinha uma rede, e decidi ir para essa cidade chamada Banff, né, que fica na província de Alberta, onde tem aquelas montanhas, aqueles lagos azuis, né, o Canadian Rockies, né, que é um patrimônio histórico da Unesco. E aí eu me mudei para lá. Só que quando eu me mudei para lá, depois desse processo de fusão emocional, foi quando, entrando no meu retorno de Saturno, eu comecei a perguntar quem sou eu, o que eu gosto de fazer, porque eu comecei a reparar que eu não olhava para mim mais, eu só estava olhando o que a outra pessoa queria para satisfazer aquele outro prazer, aquele outro desejo, de uma forma ou de outra eu reprimia tudo o que eu estava sentindo. E aí, depois de começar a observar isso, eu consigo hoje entender de por que eu explodi, talvez por que a gente explodiu naquele relacionamento. Que quando você começa a reprimir todos os seus desejos, as suas sensações e as suas emoções, elas saem pela culatra de alguma forma, e foi isso que aconteceu. E assim, nesse processo, nessa cidade, onde é uma cidade, é um parque nacional, muita natureza, muita disponibilidade de trilhas e coisas e atividades esportivas para você fazer, de novo, eu comecei a me expandir, eu comecei a me abrir sem olhar para dentro, comecei a viver um novo mundo, comecei a abrir novas portas e comecei a sentir essa sensação de vamos viver e a vida, curtir a vida doidado mais uma vez. E aí foi no momento onde eu entrei num consumo muito profundo de drogas, substâncias, álcool e sexo, entre outras coisas, que de uma forma ou de outra só prejudicaram. Naquela época eu já tocava instrumento, né? Eu lembro que eu tinha comprado um ukulele para ir viajar, para entrar nesse sonho. Eu tinha até um canal no YouTube que chamava Ugolele, e desse canal, né, eu tocava as músicas de ukulele e tudo mais. Só que conforme eu fui entrando mais nesse mundo das substâncias, eu fui me desconectando da música, fui me desconectando de todas as práticas que eu tinha, que não eram regulares, obviamente, mas que me traziam uma sensação de prazer, que me traziam uma sensação de conexão. E aí, nesse processo profundo de depressão que eu comecei a entrar, eu lembro que em meados de 2020, né, no final de 2020, eu tive um acidente fazendo esqui, andando de esqui, onde eu rompi o ligamento do meu joelho. Foi no dia 29 de dezembro de 2020, lembrei. E não que o ano de 2020 não tenha sido longo o suficiente, né? Mas foi longo o suficiente. E faltando 2 dias para acabar o ano, eu rompi o ligamento. Estava fazendo menos 40 graus na cidade que eu morava. Eu não conhecia ninguém, a gente estava no lockdown. E eu lembro de ter passado 6 dias chorando. Incansavelmente. Eu não conseguia parar de chorar. Eu acordava, chorava, o joelho inchado, sem ter ninguém para pedir ajuda. Com os meus pais me ligando, o que você vai fazer? Eu falei que eu não sei o que eu vou fazer. Realmente eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembro que teve um momento que eu acordei.
E eu tomei um banho frio, mesmo com aquele frio todo acontecendo, eu tomei um banho frio e eu fiquei me olhando no espelho durante 10 minutos. E me olhando e falando assim, cara, é você por você mesmo. Agora é você com você mesmo. Naquela época eu já tinha sido introduzido ao yoga, mas nunca tinha realmente aprofundado um pouco a minha prática. E na cidade que eu morava tinha uma prática de yoga muito sólida, muito constante nos estudos ali ao redor. A partir desse lugar, dessa virada de chave que eu fiquei me olhando no espelho e falei, mano, chega. Foi quando eu comecei a trazer autonomia e autorresponsabilidade no meu processo. Falei, tá, não tenho controle que isso aconteceu, rompi o ligamento, vai ser demorado, mas eu preciso começar a cuidar agora, porque se eu não começar a cuidar agora, eu não vou conseguir usar meu joelho no próximo verão, por exemplo. Eu sou doido por trilha, sou doido por movimento. Né? Então, a partir desse lugar, eu comecei a entrar na fisioterapia, comecei a fortalecer meu joelho, comecei a praticar yoga todo dia, achar diferentes formas de yoga, não só dos movimentos, dos asanas, das posturas, mas o yoga nidra. Comecei a introduzir a meditação mais na minha vida, porque realmente, cara, quando tá fazendo menos 40, quando você machuca o joelho, você já não consegue fazer muita coisa. Quando tá fazendo menos 40 no lockdown, não tem nem por que você sair de casa. E aí foi mais ou menos por isso que eu comecei a trazer nas práticas do yoga e eu via que eu comecei a sentir um alívio, começava a sentir mais prazer em viver o meu dia, por mais que as minhas condições não tivessem muito boas. Ao mesmo tempo, quando eu estava começando a me recuperar, eu estava procurando terapia, procurando tipos de terapias diferentes e não ressoava com nenhum tipo de terapeuta. E aí eu comecei a participar de umas rodas de homens, círculos de homens aqui no Brasil. E quando eu fui para o Canadá, eu encontrei lá um anúncio no banheiro sobre rodas de homens, círculos de homens, e eu entrei em contato. Falei, cara, eu queria trazer isso para cá, queria fazer, queria participar. Entrei em contato, encontrei com um irmão, e a partir desse momento que a gente conectou ali no Menaline, eu comecei a entrar para esse processo de facilitação das rodas de homem, dos círculos de homem também, ao mesmo tempo que eu comecei a formação de yoga, né, de Ashtanga Yoga. E eu acho que as coisas nunca são coincidência, né? Eu tenho um professor que fala que o que a gente chama de sincronicidade nada mais é do que a natureza trabalhando, e eu sinto que não é coincidência que, a partir desse lugar do masculino que eu comecei a mergulhar cada vez mais e trabalhando yoga, no começo eu trazia muitas práticas do yoga tradicional para esses lugares dos homens. Mas eu comecei a observar que nós, homens, principalmente, a gente parece que a gente está vivendo numa armadura o tempo todo. A gente está aqui completamente enrijecido, a gente está muito tensionado, sempre com essa imagem de parecer o durão, porque você não pode chorar, porque você não pode se expressar, porque você tem que ser o provedor ali da casa, o provedor ali da situação, e sempre você tem que estar com tudo resolvido, né? Acho que o mais importante é esse. E aí eu comecei a ver que esses caras, quando chegavam, eles chegavam nessa postura, e depois de um tempo, quando a gente começava a fazer movimentos somáticos e movimentos corporais, eles começavam a soltar essas coraças. E é como se eles começassem a ficar mais leves, mais maleáveis. E aí opa, tem uma informação aí. Porque quando a gente movimentava o soma, eles saíam da mente, saía desse processo de querer racionalizar e querer que tudo fizesse sentido, para poder voltar a sentir, para poder voltar a escutar o que o seu corpo estava falando. E a partir desse momento, as práticas eram guiadas para levar ali, como se fosse uma constelação familiar, né? Levar o homem naquele momento aonde teve esse momento de ruptura, aonde teve esse momento de perda assim, da sua essência, para que a gente pudesse de uma forma ou de outra retomar. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque foi aí que eu comecei, né, no yoga e no trabalho do masculino, a perceber a importância do corpo. A importância e por que o corpo é a nossa ferramenta, a nossa porta de entrada. Porque o corpo sente muito antes da mente racionalizar. Só que quando a gente hiperestimula a nossa mente, quando a gente bombardeia o nosso cérebro com informações o tempo todo, é óbvio que o seu corpo não vai sentir, é óbvio que o seu corpo não vai escutar. Você consegue até ouvir o que está acontecendo ao teu redor, mas existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é você tá no piloto automático, você ouve um barulho, mas você escuta uma outra pessoa. Quem aqui nunca teve numa conversa com alguém que a pessoa, você tá falando, a pessoa tá te escutando, mas tá aham. E aí você faz uma pergunta, a pessoa não realmente escutou e ela tem que te perguntar e você tem que repetir tudo o que está acontecendo. Isso é uma situação frustrante, mas na verdade é porque a outra pessoa está hiperestimulada, a outra pessoa está claramente vivendo ali no piloto automático dela, nessa falácia que venderam pra gente de que multitarefas, de que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é positivo, quando na verdade não é, né? Quando na verdade, quando a gente entra nesse processo de multitarefas com todos esses estímulos, distrações e informações que a gente tem disponível, a gente na verdade tem um retrabalho, porque ao invés de fazer uma coisa por vez, eu tento fazer 10 ao mesmo tempo, eu não vou ter nada pronto, e depois o tempo que eu poderia ter feito uma a uma, e também a satisfação e a dopamina
dopamina, da realização que eu mando para o meu cérebro, para o meu corpo, quando eu realizo uma tarefa, quando eu finalizo uma tarefa, eu também não sinto isso. E aí o que que acontece a partir da multitarefa? Você vai ficando cada vez mais frustrado, você vai ficando com cada vez mais preguiça, você vai ficando com cada vez mais culpa e se desconectando cada vez mais da sua essência, cada vez mais da sua natureza. E nada mais é do que o samadhi do yoga, né? Esse conceito de você estar conectado com a sua essência. E o que que acontece quando você se desconecta da sua essência? Você se desconecta da sua verdade, você se desconecta do seu corpo e você se desconecta da natureza. Depois de alguns anos, né, mais uma vez, eu estava mergulhando, eu estava olhando algumas questões em mim, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu já estava 4 anos sem voltar para o Brasil, e aí isso já foi 3 anos sem voltar para o Brasil, isso já foi em meados de 2023. Resolvi voltar e passar um carnaval aqui no Brasil. Quando eu passei esse carnaval no Brasil, eu decidi consagrar as medicinas da floresta pela primeira vez, com o povo Xerenau, que é o povo que eu trabalho até hoje. E quando eu consagrei a medicina pela primeira vez, logo depois eu fiz a minha formação em terapia do som, e eu lembro que uau, né? Eu parecia uma criança vendo o mar assim pela primeira vez, né? Porque eu lembro que para mim tudo que estava faltando na minha vida naquele momento era o som. O corpo era maneiro, a respiração era maneira, a meditação era muito massa, os movimentos também, mas faltava alguma coisa, faltava essa ferramenta de expressão. Eu sempre fui uma pessoa com oratória muito boa, trabalhei na área comercial durante muitos anos, trabalhei, né, com marketing direto durante muitos anos, então assim, você falar com pessoas, vender produtos, se vender, sempre foi algo muito natural. Eu venho de uma família de vendedores também. Só que uma coisa é você falar, outra coisa é você expressar. Né? Uma coisa é você falar o que você está sentindo, expressar o que você está sentindo, e outra coisa é você replicar o que estão te passando. Porque muitas vezes o que acontece hoje em dia, falamos, conversamos, mas não realmente expressamos a nossa verdade. E foi a partir do som que eu comecei a me reconectar com a minha voz, reconectar com o meu canto e reconectar com os instrumentos. Lembra que eu tinha falado que eu tinha soltado o ukulele? Naquele momento parece que houve a minha ruptura e eu me desconectei 100% de uma prática que me trazia muito para o meu centro e não sabia como voltar, não sabia o que fazer para voltar. E foi nessa formação que eu voltei. Né? Meu antigo professor sempre fala que depois de... foram 12 dias de curso, que eu fui parecer Jesus Cristo, que eu só fui soltar minha voz a partir do 12º dia, né? No 12º, a partir do 7º dia. E vindo a partir desse momento, eu lembro que quando a minha voz saiu, ela saiu de uma forma de... né? Como se parecesse um leão, assim, querendo se expressar, um rugido, assim, vindo muito forte. Aí eu senti uma parada diferente no meu corpo. Eu senti uma parada diferente na minha voz, um tom diferente, uma presença diferente. E aí eu comecei a querer aprofundar o estudo nisso. E do tipo entender por que eu consegui me expressar dessa forma. O que estava acontecendo antes que eu não estava conseguindo me expressar? Por que eu estava tendo tanto esse bloqueio? Né? E aí voltei para o Canadá, fiquei morando mais uns tempos lá e ao mesmo tempo muito desconfortável até ouvir esse chamado e voltar para o Brasil. Né? Quando eu voltei para o Brasil, ainda conectado lá no Menaline, ainda conectado com muitas práticas no Canadá, eu comecei a chegar aqui no Brasil e entender uma real necessidade de observar aqui aos meus arredores. Existem muitos professores de yoga, existem muitos terapeutas do som, existem muitos facilitadores de breathwork, de pranayama, né? Existem muitas pessoas fazendo muitas coisas, no piloto automático também. Só que poucas dessas pessoas tiveram as experiências que eu tive, né, de não só ter morado fora há muitos anos, mas de ter contato com povos da floresta, com povos originários, de hoje poder trabalhar com eles, de ter ido para o Acre e passado mais de mês levando o grupo para lá, depois de ter ido para a aldeia Pataxó, passado mais de um mês morando lá, de ir para o Canadá, levar os povos originários para poder trazer essa mensagem do Brasil, da nossa ancestralidade para fora, né? Eu sinto que qual é o único ponto em comum e o denominador comum de todas essas experiências com a floresta, com os povos originários, com o yoga, com o sound healing, com a respiração, com os pranayamas, com o movimento, com as práticas somáticas, com a prática de bioenergética. O que é o único ponto em comum? Sou eu. Eu, a partir da minha experiência, eu consigo trazer para você o que funciona para mim. Porque é o que um professor meu fala, né? Só conseguimos levar as pessoas nas profundezas que a gente já foi. Então, o que mais tem hoje são pessoas que leem no chat GPT e querem te trazer uma prática e querem fazer qualquer coisa. Você vai conseguir dar uma aula de yoga a partir do chat GPT. Você vai conseguir trazer uma prática ali para o que você quer a partir da inteligência artificial. Mas será que você viveu essa prática no seu corpo? Será que você sabe o que é a experiência no seu corpo? Porque
Hoje eu consigo falar para você o que é pular de parapente, porque eu já pulei de parapente, mas eu não sei o que é pular de asa delta, eu não sei o que é pular de bungee jump, eu não sei o que é pular de paraquedas, por exemplo. Então é o tipo de experiência que meu corpo nunca viveu, e já que meu corpo nunca viveu, eu não tenho lugar de fala, né? Então quando a gente começa a reconhecer que o que a gente viveu, o que a gente sente, consegue trazer esse lugar de fala para a gente de repente poder ajudar o outro, poder trazer alguma ferramenta ali para o outro, é o principal. E aí quando eu fui começando a mergulhar nesse mundo, eu fui entendendo que se eu sou o único ponto em comum disso tudo, né, como uma pessoa que está fazendo ali uma aula de yoga qualquer que seja, eu não vou conseguir passar toda a minha experiência, eu não vou conseguir passar toda a minha vivência para você. Então eu comecei a entrar nessa necessidade de ver ali das minhas sessões de terapia do som, que muitas vezes na terapia do som, no Sound Healing, a pessoa chega e deita, né? O que é o Sound Healing? Você deita e a gente usa os instrumentos e as frequências vibracionais para te trazer de volta para o momento presente, para te trazer de volta para o teu corpo, para te trazer de volta para a tua frequência raiz. Eu escuto muito as pessoas falando que estão desequilibradas, quando a gente esquece que o equilíbrio é dinâmico, uma hora você está para lá, outra hora você está para cá, né? É tipo um pêndulo. O problema não é a questão do pêndulo, só que se o pêndulo está pendulando muito para um lado e muito para o outro, você realmente está fora do ritmo, está fora do ritmo do teu corpo, fora do ritmo da natureza, porque o ritmo, o padrão rítmico, é a primeira coisa que o teu corpo sente para se sentir seguro. Por que você acha que quando você escuta um bumbo no tambor, né, um surdo, o seu corpo sente logo de cara? Porque aquela pressão da batida, tum, tum, é a mesma pressão da batida do teu coração. É a mesma pressão, é o mesmo padrão rítmico da inspiração e expiração do seu corpo, de você bombardear sangue por todo o seu corpo através das suas veias. Então, assim, o ritmo, ele faz parte do nosso dia a dia, o ritmo, ele faz parte da nossa realidade, e o que acontece não é que você esteja desequilibrado, você está fora do ritmo da natureza, porque se a gente parte do princípio que toda matéria vibra, se toda matéria vibra, toda matéria está conectada de uma forma ou de outra a partir dessas vibrações. Então, se está tudo isso conectado, a gente tem que estar conectado com as vibrações da natureza, porque nós somos natureza. Né? Então, quando a gente está desconectado do nosso ritmo, a gente está desconectado do ritmo da natureza. E é isso que o Sound Healing faz. Só que se eu chegar a pessoa completamente estimulada e só deitar no tapetinho, a mente, cheia de informação, não vai permitir que aquela pessoa relaxe. Ela vai ficar mexendo de um lado, vai ficar mexendo para o outro. E aí foi quando eu comecei a trazer os conceitos nas minhas cerimônias do som. Primeiro você movimenta, depois você respira e depois o som proporciona todo esse lugar de transformação. Porque o som, a música, ele traz um lugar de transformação não intrusiva. A música, ela te faz chorar, ela te traz alegria, ela te traz raiva, ela te lembra de memórias, ela te lembra de felicidade, de dores que você já viveu, de uma forma não intrusiva. E aí eu comecei a observar que primeiro o corpo, depois a respiração, depois o som. Quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente distrai a nossa mente. Quando a gente começa a distrair a nossa mente, a gente volta a sentir e a escutar as sensações e as emoções que estão presentes com a gente. Né? Tudo isso que o nosso cérebro estimulado não permite a gente sentir, a gente volta a sentir. Quando a gente volta a sentir, a partir desse lugar de escuta, a gente respira, a gente regula o nosso sistema nervoso, se sente mais seguro, se sente mais aterrado, sabendo aonde você está, e quando você se sente mais seguro, você sai do lugar de tensão e você relaxa. Quando você relaxa, a partir dessa respiração, você abre espaço. E aí, quando você abre espaço, o som, ele vem nesse lugar de para transformar e transmutar tudo que precisa ser movimentado, tudo que precisa ser liberado e tudo que precisa ser, às vezes, reconhecido no seu corpo. Só que tem um conceito final depois disso. Você pode transmutar tudo, só que se você não integrar a prática, se você não integrar a experiência, você vai estar sempre desesperado para a próxima experiência, para a próxima experiência, para a próxima experiência. E é muito o que acontece hoje, né? Eu vejo, trabalho com povos originários, as pessoas nesse processo de consagração das medicinas, é sempre qual é a próxima cerimônia, qual é o próximo retiro, qual é a próxima formação de yoga, qual é a próxima aula, qual é a próxima... Sabe, a gente está sempre buscando o próximo, sem reconhecer que essas experiências, elas são experiências de pico para trazer insights, para trazer reflexões, mas o trabalho ele acontece entre uma cerimônia e outra, entre um retiro e outro, entre uma aula e outra. E quando a gente começa a entender que as pessoas estão sempre buscando o próximo, eu vi que se a gente não integrar a nossa prática, a gente vai continuar nesse lugar de desespero. E é aí que entra a voz. Quando a gente começa a cantar, quando a gente começa a entoar mantras que tem essas frequências de cura, que tem essas frequências de iluminação, de conexão com uma força maior que a gente, seja você cantar para Ganesha, para essa deidade que remove os obstáculos, que abre os caminhos, ou seja você cantar para Epan Iripã,
né, para Tupã, né, que é o grande espírito, nosso pai criador, a partir das linguagens indígenas, tanto faz o que você está falando, o que você está cantando. O que importa é que você esteja entoando aqueles mantras e acessando aquelas frequências. Porque quando a gente usa a nossa voz e a gente começa a cantar, a se expressar, a gente volta integrando tudo que a gente viveu. A gente vive a experiência, relaxa, reconhece, transforma, transmuta e integra. E quando a gente integra, a gente se sente pronto para viver uma nova experiência. Ao invés de estar no desespero do qual é o próximo retiro, você simplesmente pausa, reconhece, sim, agora eu quero um retiro. Ou não, eu não preciso. Gostaria de... E é muito isso que eu gostaria de trazer para a gente durante esse podcast. Nesse podcast é um momento para a gente pausar, é um momento para a gente reconhecer de, tá, quando foi a última vez que eu pausei e senti o meu corpo, e senti o pulsar do meu coração aqui no meu peito? Será que eu estou agindo na minha vida no piloto automático? Ou será que eu estou reagindo às coisas? Como que está a sua respiração? Será que você está na respiração mais profunda, mais calma? Ou você está numa respiração mais rasa, mais ofegante, quase que desse lugar de desespero? Porque se é isso que você está vivendo, você está vivendo a sua vida no modo reativo. Você está vivendo a sua vida muito preocupado e muito influenciado pelo externo, que você é incapaz de se autorregular, você é incapaz de ter autonomia a partir da sua respiração. E aí, assim, trazendo um resumão, né? Essa metodologia do corpo que escuta, ela nasceu para lembrar que a nossa vida, né, as ideias que a gente tem muitas ideias no campo mental que ficam na criatividade, no elemento ar, mas as ideias se materializam na Terra. Né? Então, assim, de nada adianta a gente estar sempre vivendo aqui na nossa mente, sempre estimulando com novas informações, com novos cursos, novas aulas, novos insights, novas trocas, se a gente não volta para o nosso corpo. Porque quem sente é o coração. A mente mente. Né? O próprio nome da mente já diz que ela mente, já diz que a gente não pode confiar. Né? Porque a mente, ela está sempre aqui, ó, preocupada com o que aconteceu no passado, ou o que vai vir a acontecer no futuro. E você já parou para pensar que a gente não tem controle sobre nem o passado, nem o futuro? A única coisa que a gente tem controle no aqui e no agora é sobre a nossa respiração. E a nossa respiração, esse sopro divino, é a manifestação de vida, de prana, de energia vital, de chi, de ra, né, como os havaianos falam, no nosso corpo, a partir da gente. Que todos nós somos seres únicos, somos seres abundantes e somos seres que cada um de nós tem uma única voz, uma única forma de compartilhar nossa verdade, né? Que, como um professor meu diz, existe uma pessoa nesse mundo, nesse exato momento, chorando, desesperada, precisando escutar a sua voz, porque a minha história de vida não ressoa com ela. Talvez somente a sua história de vida vai ressoar com ela. Só que você só vai conseguir compartilhar o que você viveu, quais foram esses momentos que fizeram você olhar para dentro, fizeram você entrar nos seus processos de transformação para quase que ressurgir das cinzas como uma fênix. Você só vai conseguir compartilhar isso se você voltar a sentir seu corpo, se você voltar a escutar o que está acontecendo aqui dentro, que quando a gente escuta o que está acontecendo aqui dentro, a gente consegue sintonizar com o que está acontecendo do lado de fora. E aí, quem nunca teve numa situação onde você não escuta, você está vivendo no piloto automático, você chega num lugar cheio de energia e as pessoas estão, tipo, no funeral. E aí tá você aqui, vem, faz um comentário, cria uma situação completamente constrangedora porque você não escutou, porque você não sintonizou com o ambiente ao seu redor e também com o seu ambiente interno. Então o corpo que escuta nada mais é do que essa metodologia para te trazer de volta para o teu corpo, para te trazer de volta à realidade. Às vezes a nossa mente fica se apegando a essas fantasias, a todas as possibilidades que a gente pode ou não pode fazer e a gente esquece de viver na realidade. E às vezes viver como um adulto maduro é reconhecer que para fazer o que a gente quer fazer, às vezes a gente tem que fazer primeiro o que tem que ser feito. E primeiro o que tem que ser feito é se escutar, trazer consciência corporal, trazer consciência para as suas emoções. Porque as suas emoções, elas impactam a forma que você interage com o todo. E as suas emoções, elas também impactam a sua respiração. Mas o inverso também funciona. A sua respiração também impacta as suas emoções. Então, se você age no piloto automático, você fica com raiva, a tua respiração está mais ofegante, você fica com medo, ela trava, e ao mesmo tempo, quando você se sente mais relaxado, ela está mais longa. Se você consegue trazer autonomia para a tua respiração, se você consegue trazer ferramentas que fazem você movimentar o teu corpo, porque nós, seres humanos, diferente de todos os outros mamíferos, a gente acumula todas essas tensões, né?
Traumas aconteceram desde que a gente estava na barriga da nossa mãe e acontecimentos na nossa vida que vão de uma forma ou de outra desconectando a gente da nossa essência, que esse é um conceito de Reich, né, das couraças, que elas vão trazendo couraças como se fossem armaduras que vão enrijecendo para proteger a gente dessas interações com o mundo, para a gente se machucar cada vez menos. O problema é que quando a gente enrijece muito, não existe fluxo de energia, não existe fluidez. Não existe flexibilidade, não existe lugar para o som transitar e transformar o que precisa ser transformado. Então a metodologia do corpo que escuta nada mais é do que isso. É te lembrar que o seu corpo sente muito antes da sua mente processar. De que o seu corpo está te dando sinais o tempo todo, de satisfação e insatisfação de o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Se eu tivesse escutado o meu corpo, que eu estava desconfortável, eu muito provavelmente teria feito alguma coisa e não teria tido aquele acidente de carro que eu quase morri. Se eu tivesse escutado o meu corpo e não tivesse consumindo tantas substâncias, tantas drogas e tivesse pausado naquele momento, provavelmente eu não teria ido no piloto automático e teria tido aquela queda no esqui e rompido meu ligamento. Mas ao mesmo tempo, se nada disso tivesse acontecido, eu não estaria aqui agora. Então é olhar para o que aconteceu, honrar o que aconteceu e seguir em frente a partir das nossas experiências. Então, se isso daqui ressoou com você, eu te deixo esse convite já logo de cara. Toda quarta-feira, a gente tem os encontros do Laboratório Corpo que Escuta, de 7h30 da manhã às 8h45. São gratuitos. Você vai encontrar o link aqui na descrição do nosso podcast aqui. E aí você pode entrar no grupo lá, eu estou sempre compartilhando ferramentas, estou compartilhando textos e também criando esse grupo, criando essa comunidade de pessoas que estão dispostas a escutar o seu corpo, escutar o que está presente antes de agir. Porque eu não sei vocês, gente, mas eu estou cansado. Eu estou muito cansado de reagir, eu estou muito cansado de estar sempre preocupado com o que está acontecendo lá de fora e sempre impactado. Nós, por sermos seres sociáveis, a gente naturalmente é influenciável, né? E a gente é tão influenciável que hoje ser influenciador virou uma profissão. Só que como, com todas essas influências e todos esses estímulos que estão acontecendo ao redor, como que eu posso voltar para o meu centro e trazer uma separação e falar, opa, esses estímulos eu não quero. Opa, essa frequência eu não quero. Vamos voltar para o meu centro? Vamos voltar para mim? Vamos voltar para quem eu sou? O que está acontecendo aqui dentro? E é isso que o Corpo que Escuta fala. Então eu espero que isso tenha ajudado. Se você soou, já segue aqui o nosso podcast nas plataformas que você está escutando. Já manda para um amigo que pode estar vivendo a vida no piloto automático e que de repente esteja cansado. Assim como você, assim como eu, assim como várias pessoas aqui ao nosso redor na nossa sociedade estão. Então esse é o Corpo que Escuta. Espero ver você em um dos laboratórios ou, se não, no próximo podcast. Um grande abraço.